Fala pessoal, beleza? Pedro aqui de novo, depois do final do ano e tal. Vou lançar mais esse vídeo de mix pra vocês. Essa é uma música tipo um metal moderno, mas não chega a ser muito metal moderno. Vou mostrar o que eu fiz nessa música e basicamente é isso. Bom, como sempre, vou deixar aberto o Streamline para vocês verem as questões dos loofs e tal, Dynamic Range, e vou tocar um pouquinho da música, beleza? Não vou tocar a música toda, só para terem uma noção, depois eu vou mostrando, beleza? Bom, foi quase a música toda, né? Mas deu pra pegar algumas seções ali, a introdução, o meio da música, essa parte aqui que é tipo um interlúdio, né? Tem umas guitarras clean e tal. Bom,
Essa música teve alguns bons processamentos, não foi tão soft assim. Eu queria dar um aspecto mais cheio para a música, principalmente ali na região grave e médio grave, né? Pela questão das guitarras e tal. Então, no meu canal Master, eu tenho um compressor, um Townhouse. Aqui ele é mais como uma questão de nivelamento, assim, né? Mais sutil. Um ataque relativamente rápido, o ratio baixo, deixando passar os graves aqui em 60 Hz. E basicamente é isso, a agulha ela mexe muito pouco. Depois eu tenho um black box em 50%, preset de fábrica mesmo. Logo depois vem um Neode, um Big All, com bastante agudo, um pouco de drive, porém muito sutil, acho que deve estar em 1,5%, 3%, sei lá. Que é só para trazer um pouquinho dessa distorção lá em cima, com as frequências mais altas assim. Depois um limiter, fazendo uma saturação paralela, né? Tanto no mix aqui quanto na quantidade. É pouco, mas ele ajuda a inflar um pouco. Terminando com o ozone. Não estou usando nada de equalização. A imagem estéreo, eu geralmente coloco um, dois, assim, só para ser bem sutil mesmo. E depois o limiter, né? Que estou dando bastante ganho. Basicamente é isso. Para chegar ali no short term, no menos 6, mais ou menos. No meu canal do Mixbus, eu tenho o Soft Limiting da Apogee. Eu gosto bastante desse clipper aqui, né? Ele não é um limiter, né? Ele é mais um clipper. Então ele ajuda a conter alguns picos e tal, às vezes em uma ou duas partes da música, assim, às vezes, tipo, dá uma clipada, assim, então sobe um dB, por exemplo, ele segura, tá? E é bem bacana. Depois eu tenho uma relação de vários compressores aqui, porém todos eles trabalhando em paralelo, lá, tipo, em 3%, 5%, uma quantidade, tipo, baixa para essa música. Mas a compressão ela é bem forte, né? Então, deixa eu colocar numa seção aqui no meio. Aqui acho que já serve. Para vocês verem. Deixa eu colocar aqui que daí eu vou abrindo um por um. Então esse é um 176, né? Tô favorecendo aqui basicamente o ataque, né? O ataque lento e o release rápido. Depois um Townhouse, que ele tem um ataque mais lento do que um 1176 e o release é um pouco mais lento. O rápido dele é mais lento do que o rápido do Fat, né? Aí eu tenho o Iron. Aí aqui no caso o ataque rápido e o release lento. Depois o Shadow Hills. Pode perceber que o paralelo tá tipo, bem lá embaixo. Aqui é um truque com o Cibalance da TB Pro Audio, quer dizer, TB Pro Audio não, da Tony Boosters, onde eu coloco o range bem pouquinho e o ataque bem lento, que é para essa região de agudo, das médias altas ali até as super altas, ele deixar passar um pouquinho, assim, ele comprimir muito pouco, mas ele deixar passar bem esses transientes. Isso ajuda a trazer um pouco de ataque para os pratos, algumas questões de consoantes da voz e tal, ataque de guitarra, né? Tipo, ele deixa um pouquinho spike, assim, sabe? Deixar aparecer, mas assim, é coisa sutil, assim, né? Se deixar comprimir demais, ele acaba aí atenuando, né? Porque, na verdade, o que ele faz, ele atenua. Mas com o ataque talento, antes dele começar a atenuar, ele favorece. Basicamente é isso. Aí depois aqui eu trabalhei em mid-side com o Millennium, trouxe um pouco de 1K mais ou menos, 1K e pouco, nos sides. Essa música eu trabalhei bastante mid-side.
deixei na configuração de FET, né? Mais limpa do que a opção de tubo. E eu tirei no MIDI aqui 220 Hz, aqui, uns 2 dBs. Basicamente é isso que tem no meu Mixbus. Deixa eu desligar ele todo para você ver. Vê que ele traz RMS, né? Ele infla um pouco mais as coisas, deixa tudo mais cheio. Bom, no meu canal de bateria tem um Townhouse que ele comprime pouco, né? Em alguns momentos ali, quando entram os tons, alguma coisa ele dá uma segurada um pouco mais, mas é muito sutil, muito, muito sutil. E mais uma vez, ataque lento, release rápido para favorecer os transientes, né? A bateria é um instrumento de bastante transiente. No kick, eu usei um SSL Channel, comprimindo uns 10 dBs, tomando um pouco de ar click aqui, né? Que nessas frequências um pouco mais de ar ali acima de 8K, em shelf. Nesse caso, nesse kick, eu tirei aqui uns 8 dBs mais ou menos, em 4K e meio, porque eu senti que desse kick ele tava vindo muito forte, assim, tipo, tava sobrando um pouco demais pro meu gosto. E essa é uma região de ataque, assim, pro kick, né? Entre 2K e meio a 4K e meio geralmente fica esse ataque do kick. Mas nesse em específico eu achei que sobrou 4K e meio, né? Então, assim, tem que eu vou bustar 4K e meio para trazer isso mais para frente, essa região. Mas nesse aqui sobrou, eu senti a necessidade de tirar. Depois eu limpei lá o médio grave dele, uns 200 Hz, e adicionei um pouco mais de thumb e punch, né? Que é aquela região de graves, de subgrave, grave, até ali subgrave, né? Sei lá, uns 60 Hz mais ou menos, abaixo de 60. E ali já perto dos 100, 150, ele já fica uma região mais de punch do kick, que é aquele grave do kick, mas não tão sub, tanto que balança nele, é mais secão. Então ali eu coloquei o shelf em 100 Hz e puxei um pouco dessa região ali para vir tanto o subgrave, como também um pouco desse grave um pouco mais duro do kick. Depois eu adicionei o subfilter, que é tipo um harmônico de frequências baixas, é um enhancement, né? Ele favorece essas frequências em 60 Hz para ser mais a minha fundamental do meu kick. E como eu tirei 4K e meio daquele ataque do kick, né? Eu adicionei clique lá em 8K, mas eu tirei o ataque ali em 4K e meio e eu coloquei o ataque em outra região, né? Daí como já não tinha mais banda no SSL, eu coloquei esse equalizador aqui e puxei aqui em 3K e meio. 3 dBs em 3K e meio para reposicionar a frequência de ataque do kick. Basicamente fica assim. 100 com. Bom, eu vou tentar ir um pouco mais rápido, mas aqui no snare também usei o SSL Channel, filtrei um pouco, comprimi, tirei um pouco aqui da região meio boxing, né, daquele som meio de bola de basquete batendo no chão. Adicionei um pouco de ataque aqui em 2K e meio, né, posição de ataque do snare. Adicionei um pouco de ar, né, lá em 8K, de clique para snare. Adicionei bastante grave em bell, aqui em 200 Hz. Aí aqui eu fiz alguns notes que eu senti que estava sobrando um pouco no snare. Coloquei bem pouquinho de saturação e um limiter para aqui, porque de vez em quando ele estava chegando ali próximo de meio dB negativo ali e tal. Daí eu coloquei em -1 só para, enfim, não que se fosse necessário, mas enfim. E adicionei um canal de reverb aqui, ó. Onde que toca mais o snare aqui, ó. Sem o canal de reverb. Claro que tem o som do. Aqui ele tá solado, né? Aí com o reverb.
Aqui basicamente eu coloquei um plate, mexi algumas configurações e tal. O estéreo também, fechei um pouco. Não queria ele tão espaçado assim, porque vai estar as guitarras e tal. E depois um console SSL para filtrar. Filtrei lá em 300 Hz, 350. E tirei alguma frequência aqui, 1,5 km mais ou menos. Tirei bastante ali, ó. Basicamente é isso. Nos tons, eu equalizei eles diferente, né? Porque um é mais grave, o outro é menos. Aqui eu coloquei um SSL channel, tirando algumas frequências e tal. Ele já tinha uma quantidade boa de grave, então eu não mexi muito. Adicionei saturação e um limiter para dar um pouco de headroom também, e ele pega só às vezes, né? Deixa eu colocar onde tá tocando mais eles aqui, ó. 100. Vou fazer de todos aqui, ó. Porque também o som dele vem bastante do room, tá ligado? Ó. E a posição deles tá mais pra esquerda, assim, sabe? Eu senti. O mais agudo ele vai mais pra esquerda ainda, ó. Basicamente isso é os tons. No hi-hat, um SSL. Aqui tem coisas interessantes para explicar sobre os pratos e tal. Vou colocar onde o hi-hat ele toca mais aqui, ó. Então eu filtrei lá em 350. Eu coloquei bastante frequência em 400 Hz, que é basicamente onde fica algumas fundamentais de pratos e tal. Mas o body, né, ele dá aquele, tipo, o balanço mais grave do prato, assim, né. Depois eu tirei lá em 700, 800 Hz, sei lá, por aqui. Tirei lá em 4K e meio, porque essa região aí, eu já falei em outro vídeo meu, de 1 a 5K, ela é bem complicada, né? Tipo, pouca frequência, um pouco de boost nessa região de frequência, acaba ficando harshness, meio ruim de escutar, assim, porque isso é uma região muito forte para o nosso ouvido, assim, a gente tem uma sensibilidade muito grande entre 1 a 5K. Então nos pratos, às vezes, sobra bastante, assim, às vezes fica muito harshness aqui, assim, e conflito com guitarra, com voz, né, e aí às vezes não é tão legal. Então eu tirei um pouco aqui e voltei essa frequência lá em 6K, um pouco mais para cima, tá? Então assim, não tô buscando nada tipo 10, 12, 15, 16K, né? Sem. Vê como aquele xin, 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 muito forte, assim, parece que tira o som do prato, assim, sabe? Ele fica muito, sabe, estridente. Daí você imagina, junta isso do hi-hat com os outros pratos, com o room, com tudo, soma demais. Assim o hi-hat ele fica mais macio de escutar na mix, você percebe ele mais cheio. Isso basicamente eu fiz tanto para esse canal de chimbal, né, quanto para o ride. Um pouco configurações um pouco diferentes, em regiões um pouco diferentes, mas o conceito é o mesmo, questão de compressão é a mesma também. Aqui nos overheads,
Eu tirei bastante, que 15 dB é uma banda mais larga, aqui em 700 mais ou menos, para tirar o som mais do som da bateria, dos tambores, assim, e também para fazer com que prevaleça principalmente caixa e tons dos canais separados, né? Do que do som do over, assim, porque senão essa região média, tipo de som de papelão, de bola de basquete, sei lá, sabe? Acaba vindo bastante esse som de bateria, assim, bem médio. E aí eu não queria isso. Bustei lá em 300 Hz, mais ou menos, em Bell. Tirei lá em 4K e meio, 3K e meio, mais ou menos. Quer dizer, ali deve ser uns 4K, mais ou menos. Tirei também e não mexi nos agudos. Depois disso, eu comprimi. Não trabalhei com compressão. Usei um Jesser, ele pega um pouco a caixa, o agudo da caixa. Muito sutil. Aí eu usei a midside aqui. Adicionei bastante corpo lá em 270, porque isso faz com que o som da snare ele espalhe mais também nos sides, então ele fique com uma largura. Esse corpo do snare, junto também com o reverb do canal de reverb da caixa. Então isso faz com que o snare ele fique mais profundo, um pouco mais largo, só nos sides, né? Depois eu adicionei agudo lá em 10K, daí aqui eu coloquei agudo, né? Os overheads e shelf acima de 10K. Isso só nos sides, porque daí faz com que eu consiga abrir um pouco mais. Aqui fica interessante dizer que, cara, dá pra mixar uma música inteira só usando mid-side, né? Hum, Mais uma vez, dá pra mixar, não significa que seja necessário. É, e também, tipo, não precisa ficar usando, às vezes, assim, se a proposta não é mixar tudo em mid-side, tipo, vou usar mid-side em tudo, né? Mas às vezes uma coisa ou outra acaba ficando interessante, funcionando bem. Depois um limiter, ele contém um pouco do som dos picos das caixas, né? E tambores. Aí aqui uma compressão mais sutil. Basicamente esse é o som dos overheads. Deixa eu desligar. Ver como é que aquela região de 4K ali fica muito harsh, né? Aqui o Room. Basicamente aqui adicionei grave também lá pro kick. E ajuda também na caixa. Filtrei um pouco, filtrei os agudos acima de Room, acima de 3, 4K. Pra mim acaba não sendo tão interessante, porque desse já acaba trazendo bastante som de prato e tal. E na minha visão, o som do Room é daquele som bem profundo, tá ligado? Então tira bem os agudos. Então filtrar Room ali em cima de 3, 4K, 3K e meio acaba funcionando bem. Tirei algumas ressonâncias aqui. Tirei o médio grave, também que ajuda a reduzir um pouco do som do tambor e tal. E dei bastante boost no grave, então esse Room ele fica bem grave e tira bastante no médio grave. Porém, o som dos tambores no médio acabou sobrando um pouco. E junto, somando o Room com o overhead mais o canal dos toms, o overhead e o Room eles somam bastante desse som de kit de batera, da, nesse som da ambiência. E daí às vezes acaba tirando um pouco do destaque do som dos tons, da timbragem dos tons individuais. Eu não fiz nos overheads, porque eu não senti que puxou tanto assim, apesar dele estar lá, mas no Room eu senti que ele veio mais pra frente. Então aqui eu acabei usando uma equalização multibanda, né? Para pegar ali a região de 500 Hz mais ou menos, aqui no caso 450, para tirar esse som mais de caixa. De caixa que eu digo tipo som de caixa de papelão, essa coisa meio média, né? Ó, principalmente lá nos tons. Deixa eu ver. Aqui,
basicamente é isso. E esse foi meu som de batera. Aqui eu não criei uma sala a mais para estender o som de batera nem nada. E o resultado... Bom, vamos pro baixo. Bom, tirei um pouco aqui do médio, filtrei lá em 4K, trouxe um pouco de ataque lá em 2K e meio. Dei um meio dB de grave aqui e removi ali um torno de 300 Hz, 250, 300 Hz mais ou menos. Não comprimi com esse compressor. Acabei comprimindo com um Townhouse, um ataque médio, release médio e um limiter só para pegar uns picos de vez em quando. Quando inicia assim. 100. Bom. Basicamente foi isso. Bom, guitarra. No grupo total da guitarra, eu coloquei um Millennium Midside e tirei 2 dBs em 220 Hz aqui. Uma banda meio larga. Eu fiz um canal de reverb só pra base aqui. Ele assim, é muito sutil, mas vou mostrar pra você. Acho que é um plate ou um boom. Acho que é um boom. Filtrando os agudos também. Graves. Canal efetivo das guitarras. Bom, aqui eu timbrei as guitarras, né? O DI não estava tão legal assim, então eu acabei fazendo uma equalização antes de entrar nos pedais e amplificador. Coloquei um transient controller, né? Um transient designer, para favorecer um pouco mais os ataques, né? Isso faz o pedal de distorção de boost reagir um pouco diferente. Coloquei um tube screamer, levo no máximo, overdrive no mínimo e tone no máximo para uma configuração de boost padrão para metal moderno, djent e tal. Usei o Angle, o Savage 120, esse plugin lindo, maravilhoso da Plugin Alliance. Assim, timbrei de um timbre que eu achei que ficou interessante, assim, tá? Enfim, eu poderia fazer um reamp nos meus pedais e tal, outras coisas, mas muito trabalho, enfim. E usei o STL Tones aqui, o Impulse Response Loader, para enfim, carregar os IRs. Estou usando aqui os impulsos da ML Sound Lab. Eu coloquei impulsos diferentes tanto para o canal direito e esquerdo. Aqui na verdade eu estou somando dois e no outro canal tem outros dois. E esse é o som. Deixa eu desligar os plugins. Aqui com os plugins. Basicamente eu trabalhei muito mid-side, né, nas guitarras, principalmente os sides, e um compressor. Esse compressor ele tem um truque interessante, você coloca um compressor e comprimir às vezes 3, 4 dBs na região mais grave e tal, porque quando essa guitarra ela for para uma região mais aguda, a tendência do compressor é ele reagir menos, ou seja, ele volta alguns dBs, e isso mantém a constância de volume e pressão na guitarra o tempo todo,
né? Que às vezes você sai daquela região de grave, vai para uma região mais aguda, ou fazer alguns acordes com oitavas e tal, e aí acaba caindo um pouco, às vezes o volume, às vezes a pressão, a percepção. Então o compressor, sei lá, vamos supor que ele está comprimindo 3 4 dBs na região mais grave, a hora que vai para mais aguda ele vai comprimir 2, vai comprimir 1. Então você ganha 2 dBs de constância, digamos assim, tá? É um truque interessante. Nem sempre funciona, tá? Mas é bacana. Bom, o mesmo timbre aqui, desse aqui foram para as guitarras solos, né? Que estão aqui, que tem as guitarras frase e tal. E esse aqui é o, enfim, que eles estão aqui. E esse aqui é o grupo das guitarras solo. Trabalhei equalização, né? Aqui eu tirei bastante aguda, deixa eu colocar onde está o solo aqui, ó. Aqui é clean, aqui, ó. Então eu tirei aqui um pouco do agudo e tal, filtrei, comprimi um pouco. E usei em midside porque entram umas guitarras abertas. E aí eu tiro o agudo só dos sides quando entra essas guitarras abertas. Guitarra que tá mono, ele não mexe em nada, tá? E tem um reverbzinho aqui pra elas. Valhalla. Adiciona um pouco mais de cauda e tal, e não descaracteriza tanto o timbre. Aqui, ó. 100. Sabe que ficou agudo demais e tal. Ó, 100. A hora que entra o boom e baixo nessa parte, eu acho que é a minha parte favorita. Bom, guitarra clean. Timbrei um pouco diferente, mas usei os mesmos gabinetes e tal. Configurações um pouco diferentes no Tube Screamer. E o processamento da guitarra clean, já que tá aqui. E a compressão vem do Townhouse. Ataque médio, release médio. 100. Limpa um pouco aquela região de grave e tal. No início ela funciona um pouco diferente, ela é mais aguda, né? Bom, opa. De guitarras basicamente é isso. Na voz, enfim, eu criei uma, uma mix de voz aqui e ela repete basicamente em todos os outros canais. Só nesse canal aqui que eu coloquei um pitch, né? Que é um canal que eu coloquei coisas mais, não especiais assim, mas enfim, para dar uma vibe diferente. Basicamente, coloquei bastante agudo em bell, bastante no médio, médio de novo, um K, e tirei um pouco do grave. Um 7,6. Comprimindo bem. Cibalense, né, que é um Jasper. Então aqui eu tô com um range maior e tal, ataque lento, porque ele vai deixar passar o transiente do S, mas ele vai segurar, né? Diferente da configuração que eu usei na Master, ou quer dizer, melhor no Mix Bus. E esse equalizador aqui, que ele ajuda a tomar um pouco as altas também, ó. Isso repete para todos os outros canais, tá? Sem exceção.
Aí eu venho pro grupo, aí eu coloco esse equalizador, então ele está trabalhando aqui em forma dinâmica nos graves. Ajuda a controlar um pouco mais, principalmente quando entra mais vozes e tal. O refinement, porque essa região de harshness aqui, às vezes, mais que às vezes eu limpo e tal, e nesse caso eu bustei algumas regiões ali, só que isso traz outras também. Esse plugin, eu já falei em outros vídeos, ele é tipo um SUF, menos sofisticado, mas funciona parecido, assim, que é controlar essa região de harshness. Aí um compressor, aqui médio, release médio, trabalha de forma sutil, e um SSL aqui, eu tô limpando um pouco do médio para médio grave aqui. Tá? Então tá tudo desligado, o THD no mínimo, sem ruído, né? O V-Gain, parte de dinâmica, tudo desligado, eu só tô usando a equalização dele mesmo. Enfim, aí a gente vem para os efeitos, né? Tem esse canal de plate. Vou desligar o plugin. Você vê que a equalização do reverb ela é bem importante. Vocês podem perceber que eu trabalho os filtros do reverb geralmente acima de 300, 400 Hz e abaixo de 4K, 5K, porque isso é o mid-range, né? Isso é basicamente onde a gente realmente escuta e é inteligível para nós. Então, o reverb para mim funcionar acima de 5K, 8K, 10K, tem que ser alguma coisa muito específica, tipo realmente uma coisa mais artística, eu queira colocar esse reverb nessa região. Mas para mim, entre 400 e 500 Hz até 4, 5K, tem muito espaço para trabalhar timbragem de reverb e alocar ele dentro dessa região, assim, sabe? Porque principalmente a gente vai conseguir ouvir bem isso, né? Basicamente é isso. Depois desse canal, tem esse aqui que é um Vox Doubler, que é um pitcher, né? Que é o do TB Pitcher, tá? Da Tony Booster, a empresa, mas é o Voice Pitcher. Basicamente é isso, ó. Ele abre bem a voz pra caramba, assim. E um limiter só pra pegar alguns picos que às vezes pode passar. Basicamente é isso. E esse aqui é o Vox Clean Verb, Deus é um Valhalla. Também mesma coisa, filtrando e tal. Só que daí é na parte das vozes limpas, né, que ele entra. Que é isso aqui, ó. Ele é basicamente quase um shimmer, assim, mais dark, né? E que daí dá a vibe e preenche nessa parte porque vários elementos saem, né? Então, curti bastante também. Ah, e aqui, né, eu coloquei esse equalizador em mid-side também, tirando os super agudos lá em cima, por causa dos sides, para não deixar muito espaçado e assim, esse agudo às vezes em excesso muito dos lados, assim. Então isso ajuda a concentrar um pouco mais no centro. Sutil. Na guitarra clean também, coloquei um delay. E do delay ele tá vindo pro reverb. Então a guitarra tá indo direto pro reverb e aí ela tá passando, outra saída tá indo pro delay e daí pro reverb, ou seja, juntando a guitarra direta com a guitarra com delay no canal do reverb. E aí eu tenho esse efeito aqui, ó.
filtrando também, ó. E basicamente esse é o resultado da mix. É basicamente o que eu fiz. Eu vou mostrar pra vocês a questão da em mid-side também. Ó, como que ela tá soando. E eu gosto de usar esse plugin, né? Tô gostando de usar esse plugin, porque eu consigo ver a relação do mid e a relação do side, né? Porque às vezes, se a gente pegar essas músicas de metal mais moderno e tal, vocês viram ali no Streamline que eu usei a Carbonizer do Northlane como referência, apesar de serem um estilo um pouco diferente, né? Essa aqui ela tem uma pegada de guitarra diferente, então ela vai soar diferente, mas para tomar como base a questão dos graves. E se a gente colocar, por exemplo, solar em mid, depois solar em side, a gente vê que o side, ele, principalmente desses estilos, ele tem bastante grave também. Não ao mesmo nível do mid, porque o mid vai ter o bumbo, vai ter, né? Então a gente acaba tendo essa região mais do subgrave e grave no centro, porém os sides eles ficam com bastante grave, principalmente por conta das guitarras, assim, sabe? E até outros elementos, snare e coisas do tipo. Então às vezes a gente filtra muito o grave dos sides, e daí o mid ele fica muito congestionado, e a música parece que ela não esmaga, né? Ela não pesa, porque o que você esperaria, às vezes, por exemplo, do peso das guitarras no side, ele não tem, né? Ele tá limado, ele tá cortado. Por isso que às vezes eu uso equalização mid-side nas guitarras, para trazer mais o grave para os lados, né? Nas guitarras, assim, às vezes tirar um pouquinho até do mid, porque no mid, às vezes, o médio grave eu vou ter o baixo ali também, tocando um pouco, né? Então, basicamente é isso. Vamos lá, ó. E basicamente é isso, né? Essa é a mix. Vai estar o link no SoundCloud daí para você escutar a música do início ao fim. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado por assistir. Qualquer coisa, deixa o like, deixa o seu comentário aí e até a próxima.